Bom dia, a paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e este é mais um vídeo de uma série que eu tenho trazido aqui no meu canal chamado Apocalipse para Leigos, que é um conteúdo diferenciado que geralmente eu trago aqui para o canal. Um estudo voltado para as revelações que estão no livro de Apocalipse, né? Debaixo de uma vertente pré-milenista, né? Lembrando sempre aqui no meu canal que existem várias vertentes de estudos escatológicos acerca do Apocalipse, e eu escolhi uma para poder trazer de estudo todo sábado aqui no canal. Bem, durante algumas semanas eu decidi fazer um estudo acerca das cartas às 7 igrejas do Apocalipse, né? Já falamos de Éfeso. Em semana passada eu teria falado de Esmirna, mas por causa desse surto de coronavírus, né? Muitos cristãos se perguntavam se esse coronavírus é uma ira divina, se é um juízo de Deus, ou se é um sinal da vinda de Cristo. Bem, eu fiz um vídeo semana passada, tá lá, assista, caso você queira, né? E esse conteúdo, né, a igreja de Esmirna, que eu ia ter trazido semana passada, decidi trazer para hoje, né? Então, sem mais delongas, nós vamos dar continuação, né, à saga das 7 igrejas. Mas antes disso, eu peço para você estar se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo caso você gosta, comentando, deixando o seu gostei, ajudando o canal a ter mais relevância, né? Principalmente esse conteúdo que eu tenho trazido, que é um conteúdo de um estudo mais bíblico para aqueles que gostam de estudos da Bíblia. Bem, sem mais delongas, vamos diretamente ao capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8, né, dando continuidade ao estudo, né? O versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim: Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de aparecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá dano na segunda morte. Bem, vamos agora destrinchar, né, um pouco o que Cristo fala através dessa passagem. Antes de mais nada, eu quero deixar claro o que é Esmirna. O que foi a cidade de Esmirna, onde a igreja estava localizada naquela época, a época do Império Romano. Época que eu sempre lembro que era uma época em que os romanos perseguiam a igreja de Cristo. A mensagem do Apocalipse às igrejas, né, a mensagem do Apocalipse, não é uma mensagem de terror, como muitos pensam, oh meu Deus, está vindo o Apocalipse, vai vir besta do mar, praga, não. Para a igreja de Cristo, a mensagem do Apocalipse também é uma mensagem de esperança, né, porque o Apocalipse fala do triunfo de Cristo sobre Satanás. E no caso da igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna era historicamente conhecida como uma cidade próspera. Ela, assim como Éfeso, ela também possuía um porto e era uma cidade rica, né? E uma cidade com grande concentração de judeus, porque muitos judeus que viviam ao longo das províncias romanas iam para a cidade de Esmirna com o intuito de prosperar. Se eu fizesse uma analogia aqui no Brasil, eu poderia dizer o seguinte: se Éfeso pudéssemos compará-la à cidade do Rio de Janeiro, eu diria que Esmirna seria a cidade de São Paulo, não é? Porque por causa dessas comparações, até porque no Brasil todo, sempre quando existe algum êxodo, pessoas lá de várias regiões do país sempre vão para a cidade de São Paulo, que é a cidade mais próspera aqui do Rio de Janeiro. Só fazendo essa rápida comparação para você ver o que era Esmirna diante de Éfeso. Bem,
E quando nós vamos aqui ao texto, e uma coisa também, Esmirna, ela era também conhecida por um personagem histórico daquela cidade, né? Um personagem conhecido da igreja, que era Policarpo. Um homem que, debaixo da perseguição que a igreja sofria, ele foi fiel a Cristo até a morte, né? Ele foi, segundo conta a história, Policarpo não negou a Cristo e morreu queimado, louvando o nome do Senhor, exaltando o nome de Deus, né? E nós vamos falar um pouco disso aqui, quando chegar no versículo correspondente. Bem, quando nós vamos ler aqui a passagem, no versículo 8, Jesus diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, né? Toda carta começa assim, ao anjo que está em tal igreja, né? Não se referindo a um anjo, né? Serafins, mas sim ao líder da igreja, um pastor da igreja. Diz assim: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quando nós pegamos esse texto aqui, primeiro e último, né? Jesus está se referindo àquela visão que João teve lá no início do Apocalipse, né? Que Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. O que quer dizer alfa e o ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, corresponde ao nosso A do nosso alfabeto. E o ômega corresponde à última letra do alfabeto grego, que é o nosso Z. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o A a Z. Ou seja, Jesus fala, eu sou o princípio e o fim. Jesus está mostrando aqui sua característica divina, de como ele é eterno, como todas as coisas estão debaixo da autoridade divina. E ele fala o seguinte, eu sou aquele que foi morto, né? Eu fui morto e reviveu. A sua referência à sua crucificação. A fé cristã se baseia em que Cristo morreu crucificado, foi sepultado e reviveu, renasceu dos mortos, ressuscitou e ascendeu aos céus, né? Ou seja, Jesus estava dizendo à igreja, sou eu, Cristo, né? Aquele que está diante de Deus, aquele que esteve morto, aquele que é o alfa e o ômega, eu estou falando a você, minha igreja. Quem faz assim? Eu sei das tuas obras e tua tribulação, né? Quando fala das tuas obras, faz aquela referência, né? Lembra da igreja de Éfeso, do vídeo que eu fiz antes, né? Aquele elogio. Posso dizer que assim como Jesus elogiou o trabalho de Éfeso, Deus também está elogiando o trabalho de Esmirna. E diz assim, fala da tribulação, a perseguição que ele fala, e pobreza, mas entre parênteses fala assim, mas é rico. Mas como assim? A igreja é pobre, mas ela é rica? Aí entra aquela questão da prosperidade que a Bíblia prega, né? Já ouviu falar daquela palhaçada da teologia da prosperidade, em que muitos ficam pregando, que para você ser abençoado, você tem que ter 2 carros da garagem, tem que ter sua empresa própria, tem que ter rico, como sinal de prosperidade, bênção de Deus fosse como se um sinal de bênção divina fosse prosperidade financeira. Bem, não é bem isso que a Bíblia fala. A verdadeira prosperidade, claro, Deus pode te abençoar com um bom negócio, com casas, carro, uma boa condição financeira. Deus pode te abençoar com isso? É lógico, por que não? Ele é o dono do prata e ouro. Mas a verdadeira prosperidade do cristão não está daquilo que ele possui financeiramente ou materialmente, e sim daquilo que ele tem espiritualmente, da sua comunhão em Cristo. Quando Jesus fala aos esmirnianos, vocês são pobres, porém ricos, está falando da sua prosperidade espiritual, da comunhão que eles têm com Cristo. E blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas sinagogas de Satanás. O que quer dizer isso, judeus e não são? Bem, eu vou pegar um exemplo de uma novela que está em reprise da Record atualmente, que é O Rico e o Lázaro. Quando você vai, vamos lembrar que na igreja de Esmirna, lá na cidade de Esmirna, tinha uma grande concentração de judeus. Se você já assistiu aquela novela O Rico e o Lázaro, que passa na Record? Se você já assistiu, você vai lembrar de um personagem da novela chamado Chaim, né? Chaim e sua família, né? Que é um contraste da família de Zadok, né? Na qual, enquanto que na família de Zadok, né? Todos aqueles judeus, aqueles personagens judeus são pessoas fiéis ao Senhor, às leis e às tradições judaicas. Chaim é um homem desprezível,
né, da história na novela. Era um homem que trabalhava no sábado, coisa que era proibida pela lei. Era um homem que tinha amantes fora de casa, traía a esposa. Era um homem que não respeitava os seus filhos, né? Um homem completamente belial, né? Se aproveitava dos amigos. Um cara que com certeza ninguém queria ser amigo, né? E aí a gente olha que nem da própria família deu uma educação decente, né? Você olha lá a família lá do Chaim, né? Você tem lá o Shamir e o Tamir, né? Um quase cego, outro quase surdo e ambos todos loucos, né? Que vendiam imagens de adoração, que aliás, não casaram, compraram suas esposas, não é? As iguaizinhas. Você tinha lá o Absalão, que era meio perturbado das ideias, e o Zaque, que é um dos protagonistas, e que no final ele foi para o inferno, né? E foi um bom trabalho, de efeitos especiais visuais que a Record fez, demonstrando o inferno, cara. Eu fiquei maravilhado com aquilo, ao mesmo tempo que aterrorizado, não é? Então, quando a gente olha esses personagens daquela novela Rick e o Lázaro, eu poderia dizer que eles são um bom exemplo do que a Bíblia que fala. Porque eles eram judeus na nacionalidade, na circuncisão, mas no coração eles não eram, né? E podemos comparar isso na realidade. Porque vamos lembrar que na época de Cristo, que Jesus criticou demais os fariseus na época. Por quê? Porque os fariseus alegavam, nós defendemos as leis, mas o que Jesus falava? Não queriam movê-los com o dedo, né? Colocavam os pesados dos outros, mas não querem movê-los com o dedo. Entendeu? Leia o capítulo 23 de Mateus e você vai saber do que eu estou falando. A mesma coisa podemos dizer dentro da igreja, né? Pessoas que dentro da igreja, né, independente se são judeus de nascimento, se converteram a Cristo, né, como o caso aqui de Ismina, ou se são gentios que aceitaram Jesus, em qualquer época da história da igreja, desses últimos 2.000 anos, sempre tem aquele famoso joio, não é? Naquela parábola do joio do trigo, né? Onde o dono da plantação plantou a boa semente, o trigo, veio o inimigo e semeou meio do trigo o joio. Para quê? Para prejudicar a plantação. E o que o senhor da seara diz aos seus empregados? Não arranque o joio para não acontecer você também arrancar o trigo. Não, deixa ambos crescerem juntos, aí você poderá separar o joio do trigo, aí o trigo você leva para o celeiro e o joio você queima. Não é? Ou seja, em toda a história da igreja sempre tem aqueles que são fiéis a Cristo, né? E tem aqueles que, digamos assim, não valem a Bíblia que lê, aqueles que trazem prejuízo, né? Você vê, sempre que você vai encontrar alguém que não gosta da igreja, e qual vai ser uma das alegações dele, um dos argumentos dele? Tá vendo aquele irmão? Fala que é crente, mas tem uma amante. O pastor daquela igreja. Olha o que aquele rapaz ele fala que é crente. Aquele outro lá. E aí, muitas vezes estão até certos, muitas vezes. Porque dentro das igrejas tem muitas pessoas, né, que, digamos assim, não prezam tanto pelas coisas de Deus. Pode até ir na igreja, louvar a Deus todo domingo, né, mas o coração está afastado. E essas pessoas, nós temos o quê? Temos que tirá-las da igreja? Não. Deus o colocou lá, né? Mesmo que tenham sejam de sinagoga de Satanás, mas estão crescendo junto com o trigo. E no momento certo, o próprio Deus vai separar o joio do trigo, não é? Então, assim, dentro das igrejas sempre tem aquele pessoal da qual está lá, muitas vezes até louvando a Deus, mas o coração está afastado e muitas vezes até atrapalhando a obra de Cristo, não é? E a este nós devemos estar orando acerca para que estes realmente passem por uma conversão, né? Lembra-se de Pedro? 3 anos andando com Cristo, só se converteu depois que o negou 3 vezes. Muitos desses precisam se converter, passar por esse mesmo tipo de conversão. Então, nada temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O que quer dizer essa passagem, né? Esmirna era uma cidade que sofria uma terrível perseguição por parte dos romanos. Aconteceu até casos, por exemplo, de comerciantes cristãos serem presos
e ter suas propriedades e bens confiscados, né? Alguns nem isso, às vezes até mandam, ó, destrua a casa desse cara. E esses 10 dias de perseguição é uma coisa... Só um minutinho só, por favor. Meus vídeos não são editados, sabe? Tudo que eu faço e já posto, né? Então, às vezes, eu tenho que dar umas pausas aqui. Então, o que acontece? Como eu estava falando dessa questão do 10 dias de perseguição, esses 10 dias eles podem ser literais, né? Olha, Deus está dizendo, ó, vai ter um período da história da igreja em que vocês serão perseguidos durante 10 dias terríveis. Ou pode ser simbólico, né? Porque da história da igreja existiam 10 imperadores romanos, né? Até chegar do imperador Constantino, que parou de perseguir a igreja e tal, até chegar ali, houve 10 imperadores romanos que perseguiram veementemente os cristãos. Entre esses imperadores estão o nosso famoso churrasqueiro Nero, né, que todos conhecem por tacar fogo em Roma e culpar os cristãos. Aí nós temos Nero, Dominiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aurélio e Diocleciano. E o mais terrível desses 10 aqui foi o Diocleciano, né? Cuja perseguição dele realmente durou 10 anos. Né? Durante os 10 anos ele perseguiu veementemente a igreja de maneira implacável. Né? Para vocês verem o que Cristo estava falando à igreja de Esmirna. Né? E também ele fala o seguinte, Cristo fala, ser fiel até a morte. Né? O que quer dizer ser fiel até a morte? Hoje eu falo de Policarpo, como eu falei no início do vídeo. Homem que foi tão fiel a Cristo, mas tão fiel a Cristo, que ele morreu queimado por causa de sua fidelidade. Mas aí o que Jesus fala depois disso? E dar-te-ei a coroa da vida. Como assim coroa? Sempre que nós lembramos de coroa, nós lembramos assim de reis, não é? Aquela coroa feita de ouro na cabeça de um soberano sentado no trono. Mas no caso aqui, não estamos nos referindo a uma coroa de rei, mas uma coroa de campeão, de atleta campeão, né? Esse ano teríamos Olimpíadas, né? Mas por causa do coronavírus, parece que essas competições foram adiadas para o ano que vem. No entanto, as Olimpíadas que nós vemos a cada 4 anos, ela não começou na nossa idade moderna, ela começou lá atrás, ó, época dos gregos e romanos, né? Guerras chegavam a ser paralisadas para que as Olimpíadas pudessem ser competidas pelos mortais em honra aos deuses do Olimpo, né? E nós sabemos que os romanos, eles são herdeiros culturais dos gregos, e por causa disso, eles também herdaram as práticas esportivas. E assim, cara, naquela época não existiam as medalhas de ouro, prata e bronze, né? Para falar a verdade, não existia nem o segundo colocado, era só o primeiro. E o vencedor sempre recebia uma coroa de ouro que era colocada à cabeça do campeão. Não importa se a modalidade era corrida, atletismo, luta, você é o vencedor, você vai receber uma coroa feita de ouro que ia ser colocado sobre a cabeça do campeão e falar, ó, esse aí é o vencedor. E engraçado que na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, em muitas de suas cartas, na carta aos Romanos, aos Hebreus e outras, ele fala acerca da coroa de vitória, né? Faz alegorias acerca de competições. Eis que deixando as coisas para trás fico sigo frente rumo ao alvo da nossa eterna vocação em Cristo, dando um entendimento de uma corrida, não é? E Jesus ele fala que ao vencedor dará a coroa da vida, não é? Entendeu? A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o Espírito Santo. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Ou seja, além de você receber a coroa da vida, né, a vida eterna em Cristo, a morte não terá força sobre você. Como assim a morte, né? Não receberá dano da segunda morte. Nós cristãos, nós cremos em 2 tipos de morte. Primeiro é a morte física,
que é a destruição do corpo, né? Independente se você foi decapitado, envenenado, assassinado, sofreu um acidente, se foi atacado por bestas feras, ou o seu corpo foi esquartejado, não importa. O corpo físico foi destruído, você morreu fisicamente. Mas também existe a morte espiritual. Como assim? Cristo fala, aquele que crê em mim, mesmo morto viverá. Entendeu? A Bíblia também fala, ao justo cabe morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Quando você lembra daquela passagem que Cristo fala dos cordeiros e dos cabritos, Jesus fala que um será colocado à direita, o outro à esquerda. E Cristo vai lá para um. Ide, benditos do meu Pai, para o reino que é vos preparado desde a fundação do mundo. Né? E esses são os vencedores. A outro Cristo fala, ides malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? Ou seja, o que é o dano da segunda morte é justamente isso. Quando nós chegarmos lá no juízo, do vídeo que falaremos do juízo do trono branco, nós falaremos muito a respeito da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Se você é uma pessoa justa, mesmo que você morra, você ressuscitará para viver uma vida eterna ao lado de Cristo, do reino eterno de Deus. Mas se você é uma pessoa que não honra a Cristo, não honrou o Evangelho, uma pessoa que viveu em pecado, pode ter a certeza. Você será ressuscitado, mas não para a glória, mas para a vergonha, para ser julgado e lançado do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas tudo isso falaremos mais futuramente. Bem, essa foi a carta da igreja de Esmirna, não é? Semana que vem vamos falar sobre Pérgamo, né, desse estudo do Apocalipse que eu tenho trazido. Comente aqui o que você achou acerca do estudo, né? E lembrando sempre que dentro das igrejas sempre nós vamos ter aqueles que são fiéis e aqueles que são as sinagogas de Satanás, que só estão ali para poder atrapalhar a obra de Cristo, né? Mas, como o próprio Cristo aconselha da parábola do joio e do trigo, não despreze o joio, não despreze, deixa que ele cresça junto com o trigo. Quem faz a separação é Deus. Ao joio devemos apenas amá-los, né? E esperar a sua conversão, como Pedro teve a conversão dele. Bem, o vídeo está aqui, já passou de 22 minutos. Muito obrigado se você me acompanhou, se inscreva no canal, compartilhe esse estudo. Sábado que vem falaremos de Pérgamo. Fique na paz, que esteja em casa por causa do coronavírus. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. E shalom.